Hoje eu queria ver com vocês a respeito de um assunto que tem sido motivo de grande debate dentro da nossa denominação, que é a questão da maçonaria. É uma questão antiquíssima e foi causa da primeira divisão na igreja, uma das causas da primeira divisão que aconteceu na nossa denominação no início do século XX, 1902, por aí. A questão maçônica foi levantada porque tinha muitos pastores e presbíteros e membros da igreja que eram maçons, e dentro da igreja se levantou a consciência de que era preciso que a maçonaria e o cristianismo eram incompatíveis uns com os outros, um com o outro. E aí houve uma grande discussão sobre isso. A essa altura estava havendo também discussão a respeito de outras questões, como a presença dos missionários americanos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Havia um grupo que queria a independência da igreja. E também, por incrível que pareça, o Mackenzie, na época era a escola Mackenzie, ela também estava no meio dessa discussão, que como ela deveria ser regida a escola, se o conselho que regia o Mackenzie era para ser feito de nacionais ou de missionários estrangeiros. E a igreja não chegou a uma conclusão. Em 1902, por aí 1906, eu não me lembro bem da data, não tenho certeza, saiu um grupo da Igreja Presbiteriana do Brasil se pronunciando contra a maçonaria, se pronunciando contra a presença dos missionários estrangeiros, e fundaram a IPI, Igreja Presbiteriana Independente. Então hoje a IPI existe por conta dessa divisão. E no que diz respeito à maçonaria, na Constituição da Igreja Presbiteriana Independente, que não é a nossa denominação, está escrito que é proibido, que não aceitará como membro quem for parte de qualquer seita secreta, especialmente da maçonaria. A nossa igreja, a IPB, resolveu ficar com os maçons. Só que, à medida que os anos foram passando, voltou outra vez o assunto. Mas a maçonaria tem coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus e tal. E o nosso Supremo Concílio foi adiando o assunto, então chegou a fazer recomendações. Nunca proibiu, mas fez recomendações. Recomenda que os oficiais da igreja não sirvam a maçonaria. Sempre recomendando, nunca tomando uma posição assim mais radical, até o Supremo Concílio do ano passado, quando a igreja resolveu, primeiro, que ela não aceita mais membros que sejam maçons, ou seja, a partir daquela decisão, os conselhos das igrejas, quando forem receber novos membros, geralmente se faz um exame, não é isso? Se faz um questionário. E agora uma das perguntas vai ser: você é membro de alguma seita secreta, de alguma organização secreta, de maçonaria? Se a pessoa disser que então vai ser colocada a escolha para ela. Ou você deixa a maçonaria para ser recebido na igreja, ou então nós não podemos lhe receber. Então a igreja tomou essa decisão. E os pastores e presbíteros que já são maçons, e tem vários, tem muitos dentro da IPB. Então o Supremo Conselho resolveu que quando o presbítero que é maçom terminar o mandato dele, ele só pode ser reeleito se ele largar a maçonaria. Tá? E os pastores, já que não tem mandato para ser pastor, quer dizer, pastor é diferente a situação, eles são encorajados e exortados a sair da maçonaria. Isso provocou uma polêmica muito grande. Inclusive um dos pastores da nossa igreja, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é muito conhecido no nosso meio, um dos grandes pregadores da nossa igreja, está sendo processado na justiça por um maçom, porque escreveu há alguns anos passados material a respeito desse assunto. Eu posso até ser processado também, por esse estudo aqui. E os maçons, alguns ameaçaram entrar na justiça, e a coisa está feia, Tem um grupo de pastores e presbíteros que são maçons dentro da nossa igreja, que estão... alguns se converteram, como o caso daquele pastor que eu contei, mas outros estão assim bem chateados com tudo isso. E eu sei que não é um problema, eu não conheço ninguém maçom aqui na igreja de Santo Amaro, certo? Então, mas como é um problema que afeta a nossa denominação, eu entendo que seria interessante trazer algum esclarecimento, aproveitando a nossa classe, já que é uma classe de atualização, discussão desses assuntos, para que a gente possa compreender. O assunto
sei que teve pastores de grande nome, né, na igreja e que foram maçons. Por exemplo, nós cantamos hinos, esse é um argumento que é usado até quando o pessoal diz, se a gente excomungar os maçons, nós temos que tirar do nosso hinário vários hinos que foram escritos pelo Salomão Ginsburg, que era um batista missionário e inólogo. Escreveu vários dos hinos, um maçom, escreveu vários dos hinos que nós temos aqui no nosso hinário. Então os maçons estão dizendo, se vocês botam a gente para fora da igreja, sejam coerentes e tiram também esses hinos do hinário. Essa região aqui do interior de São Paulo, Limeira, São Bernardo, mas aproveitando o que o senhor falou, essa região aqui do interior de São Paulo, de Sorocaba, aquela região toda por ali, é onde tem a maior concentração. Lá tem uma igreja presbiteriana, em Sorocaba, que o conselho todo é de maçom, o conselho e o pastor. Então, a nossa igreja entendeu que a melhor coisa é fazer essa transição sem trauma. Quer dizer, mas daqui a 30 anos, porque você não encontra quase nenhum jovem da igreja hoje que seja maçom. É geralmente o pessoal mais antigo, pastores antigos, presbíteros antigos que ainda são. Então, mais 30 anos, eles vão para a loja celestial lá em cima, se forem, né? Porque não está entrando novo. Então, com menos de uma geração, a igreja resolve o problema. Não pode. A determinação, a proibição é receber gente que seja maçom, aceitar que algum membro da igreja se torne maçom e recomendar a quem já é maçom e que está dentro da igreja a que abandone.